Olá, irmãos, irmãos em Deus, irmãos em Jesus, irmãos de jornada terrena, amigos, porque seguimos a mesma caminhada e somos felizes quando nos encontramos, e até mesmo aqueles que não nos conhecem pessoalmente, posso considerar amigos também. Porque somos amigos de pensamento, amigos de sentimentos, e tudo isso me faz sentir verdadeiramente irmãos de todos. Então, nesse instante, o nosso tema de hoje trata-se da nova era. Mas antes de nós discorrermos ao tema, vou me apresentar. O meu nome é Geraldo de Souza Brits, representante do Lar Espírita Luz e Amor, o nosso querido Lela. Para darmos início, nós vamos fazer uma prece para nós conectarmos melhor com Deus, com Cristo e com nossos amigos espirituais também, com nossos protetores, com nossos anjos guardiães, que são os nossos mentores queridos. Vamos lá? Deus Pai, Tu que sois todo poder e bondade, Jesus, nosso Mestre, Tu que com a fagulha do Seu amor, Senhor, serás capaz de abrasar todo o sofrimento terreno. Invoco a Ti, que juntamente com Maria, a Santíssima Maria, a Tua Mãe, que representa para nós aqui na Terra a Mãe da família divina, rogamos que esteja agora entre nós, abençoando o nosso propósito, nos intuindo e nos formalizando da melhor forma com o Evangelho de Jesus. E assim, peço Maria, peço Jesus e peço Deus, que cuide de cada um de nós nesse momento. Cuide dos nossos pensamentos, cuide de nossas ações, cuide de nossos sentimentos, para que tudo se transforme no sentimento do bem, no sentimento do amor. E assim, peço permissão a todos para darmos por iniciado o nosso encontro com o Evangelho do Cristo. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bom. Como diz, o tema é nova era. Quando nós falamos de uma era, nós estamos reportando a um período geralmente vivido, né? Então nós vamos falar um pouquinho disso para entendermos o que queremos traduzir com nossos entendimentos aqui, com nossos conhecimentos aqui. Para tratar da era de Cristo, nós temos que voltar um pouquinho, buscando lá no início, historicamente falando, aonde o nosso livro sagrado, que é a Bíblia, começa a citar. Nós vamos lembrar de Moisés. Moisés que viveu, segundo conta a história, 120 anos aqui na Terra, que esteve aqui presente no ano que ele nasce, no ano de 1393, e acaba desencarnando ou morrendo, como queira, em 1273. Há, portanto, aí 120 anos de vida, com uma função muito especial aqui na Terra. Função essa que tinha ele de organizar uma sociedade. Então teve, como todo mundo já conhece a história de Moisés, eu vou economizar um pouquinho de tempo, porque o nosso tempo é um tanto quanto curto, e lembrar que ele trabalhou com afinco para retirar os hebreus lá do Egito, segundo consta, da casa de servidão, e levar à terra prometida. Muito bom. Com todo aquele trabalho que ele fez, ele resgatou todas aquelas pessoas,
levando então para a terra prometida. E lá ele foi cuidar dessas pessoas, cuidar de forma a melhorar as suas condições morais, automaticamente as suas condições espirituais. Portanto, para que houvesse essas condições de melhora, é necessário cuidar também de alguns vícios, especificamente alguns vícios da carne, vícios também morais. Ele teve assim que trabalhar com bastante afinco. Mas ele não estava só, porque ele era um ser especial enviado aqui por Deus para esse período, para começar esse período de melhora da terra. Todos nós sabemos do seu trabalho, do seu jejum de 40 dias para compilar todos os ensinamentos que nos é trazido através dos 10 mandamentos. O básico, são os básicos que ele trouxe. Os 10 mandamentos, nós podemos começar a entender que eram leis morais, né, propriamente dita, porque falava da melhora do ser, né, e condicionando. Se nós observarmos os 10 mandamentos, que é o decálogo de Moisés, nós vamos encontrar nele, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desses mandamentos são mandamentos que aonde ele traz uma veemência nas suas colocações. Porque no primeiro ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás deuses estrangeiros diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo, nem que há em cima da terra, nem que há debaixo da terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Então aí ele está dizendo que ele é o Senhor Deus e nós temos que respeitar. Se nós chegarmos ao 4º mandamento, na verdade é assim, no 2º mandamento ele já traz uma negativa, olha, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Legal, não devemos realmente usar o nome de Deus em hipótese alguma em vão, ou seja, que não tenha um propósito de ideal de construção de bem. No 3º ele pede para lembra-te de santificar o dia de sábado, ou seja, precisava de um dia ser santificado para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para conectar com Deus. Era necessário, não podia viver só para a matéria, tinha que viver um pouco na parte espiritual. No 4º ele diz, honrarás teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus há de dar. Obviamente, ele pede, nesse caso, para honrar o pai e a mãe, para resgatar o respeito entre o pai e a mãe, porque naquele período havia uma inversão de valores, né, entre pais e filhos. É uma dificuldade muito grande nesse período da convivência familiar, havia certos abusos, e então ele dá um jeito de colocar isso para chamar a atenção, colocar um freio, né, nesse povo que não respeitava os seus pais e as suas mães. E se ele fizesse isso, obviamente, ele teria uma vida mais dilatada, uma vida de respeito maior na terra, né? E a gente poderia aprofundar, mas vamos deixar até aqui para que nós possamos entender. Do 5 ao 10 é só não. Olha o que Moisés fala: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunha contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem seu jumento, e nem outra coisa alguma que lhe pertença. Então ele traz esses aí tudo como um não, para mostrar que não pode fazer, e seria então o freio no ímpeto daquelas criaturas naquele período.
Então Moisés tem um trabalho interessante com o povo daquela época. A partir daí, nós vamos observar que o povo começa mudando. E ele consegue colocar esses mandamentos como normas, como leis daquele período. Entre outros artigos que tinha também, se nós buscarmos no Torá, nós vamos encontrar muito mais outras colocações, mas o ponto básico, o principal é isso. Então, por muito tempo, a terra, o povo foi trabalhado nesse formato. Por muito tempo, isso eram as leis que deveriam ser respeitadas. Obviamente que tinha outros códigos daquela época. Nós tínhamos outras leis dos homens, né? As outras leis cíveis daquela época. Nós tínhamos as outras leis que organizavam a sociedade e para colocar ela num rumo melhor. Mas era tudo dado segundo a inteligência, segundo o entendimento, segundo a aceitação daquele período. Por muito tempo isso valeu-se. Vamos lembrar que se Moisés nasceu nesse período, 1323, AC, né, que é antes de Cristo, esse período, nós vamos saber entender que Jesus vem 1300 anos também depois de Moisés. Esse período de Moisés, essas leis foram fundamentais. Quando Jesus vem, ele encontra esse período dessa forma e ele vem dar uma segurança maior, um entendimento maior com relação a Deus. Todas as vezes que Jesus era questionado, a sua vinda à terra, ele dizia que ele veio para falar das coisas de meu Pai, para vir falar das coisas de Deus. Então, ele começou a trabalhar os corações daquele povo, daquele período que ele chegou, de um formato um tanto quanto diferente. Ele nunca disse não. Se nós observarmos na palavra de Jesus, ele não dizia não. Ele dava a intenção para que as pessoas entendessem as suas colocações e fizessem. Ele não obrigou nada a ninguém, ele orientou a todos sem obrigação. Se naquela época o Moisés coloca aqui, deveríamos honrar Deus, né? Porque senão Deus poderia castigar-nos. Jesus vem falar de Deus, que Deus é amor, ele não castiga ninguém. Mas ele precisa que nós entendamos isso. Se nós lembrarmos aquela passagem de Jesus, que ela é muito conhecida, de quando ele estava lá na beira do mar, e vieram então os fariseus trazendo uma adúltera, uma mulher pecadora, que mandava a lei daquela época se imolar a pessoa adúltera, né? A mulher adulta em especial, que ela fosse apedrejada naquele instante, e tentando eles a encontrar uma brecha em Jesus, de que ele fosse contra as leis daquela época, vieram questioná-lo. Jesus, ou mestre, pegamos essa mulher em adultério e manda a lei que nós a apedrejamos? O que diz o Senhor disso? Ele, com todo amor, com toda serenidade, com todo carinho nas suas palavras, disse: dentre vós, aquele que tiver sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E abaixou-se e continuou na sua postura humilde. E nós já sabemos que um por um foi largando-se as pedras no chão, deixando e indo embora. Em um dado momento, Jesus levanta a cabeça e pergunta para aquela senhora: aonde estão aqueles que te acusaram? Senhor, foram todos embora. E o Jesus então responde para ela: ide e não peques mais. Porque se ninguém te julgou, se ninguém te crucificou, não seria ele que faria isso. Óbvio, o que ele quer passar aí? Entendimento. O que ele quer passar aí?
amor, fraternidade, compreensão, aceitação, acima de tudo, respeito para com o outro. Porque ele diz que se ninguém o condenou, não seria ele que condenaria. Observe a diferença do qual nós encontramos lá nas leis passadas. Nós consultávamos lá o Lei de Italião, Código de Hammurabi, são todos são muitas leis drásticas. Nós podemos encontrar lá quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus não utiliza disso, ele fala, não, ele vai falar do perdão, do ajuste de coração. Jesus vê a gente como um todo, que todos temos que crescer, temos que progredir. E Jesus continua na sua jornada, na sua caminhada, sempre falando do amor, das coisas de Deus, sendo dando a esperança, mostrando para cada um a melhor forma de se conduzir a vida terrena, para que se encontre na espiritualidade ou no reino dos céus, a paz que tantos buscamos aqui. Obviamente que naquele período, a egrégora do cristianismo, dos ensinamentos de Jesus, ela era muito superior, estava acima dos sentimentos pequenos, nossos sentimentos humanos. Aquilo fazia com que toda a aceitação, todo o entendimento das criaturas fortalecesse a fé. Em todas as palavras de Jesus nós encontramos esperança. Em todas as suas colocações nós encontramos carinho, afabilidade, respeito. Então Jesus vem falar nesse período. Então nós poderíamos considerar a era de Moisés e uma nova era, um novo período, a era de Jesus, que é a era mais moderna para nós. Hoje, nós continuamos a pensar, a entender que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Se nós buscarmos lá na Bíblia, nós vamos ver lá em João, no capítulo 14, ele tem lá o versículo 15 a 17, depois ele vai lá no 26 para arrematar e falar de um Consolador prometido. E que Consolador seria esse? Ele falava do Consolador do Espírito, na verdade. E que Espírito será esse? Quando os seus discípulos questionaram, mas que será? É aquele que virá falar das coisas que falo, fazer daquilo que peço, né? Se nós buscarmos lá em João, como eu disse, eu tenho a Bíblia aqui, se eu ler vai ficar muito extenso toda a história, mas nós podemos encontrar lá, nesse capítulo 14, no versículo 15 especificamente, ele diz, se me amardes, guardareis meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, está no 16º, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, está no 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita conosco e estará entre vós. Isso ele diz. E lá no versículo 26 ele ainda traz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso está aqui, nesse livro sagrado, um livro de cabeceira que todo mundo deveria ter. Então, quando ele fala que ele ia mandar esse Consolador, porque
Deus mandaria porque tudo que ele falou ainda não estava em condições de ser interpretado naquele momento. O povo ainda não estava amadurecido para isso. Então, quando ele fala desse Consolador, nós interpretamos que esse Consolador é aquele que vem nos mostrar, falar do seu Evangelho e pedir a prática desse Evangelho. Falar que é necessário amar para crescermos. O Espiritismo vem nos acordar, na maioria das vezes, das nossas ações, dos nossos sentidos. Lembrando que se Moisés teve a sua era, se Cristo teve a sua era, nós também temos que ter o nosso momento, a nossa era. Teremos que modificar. Moisés modificou um povo. Jesus contribuiu para que o crescimento do outro povo. E você, o que tem feito para o seu crescimento? Você tem conseguido crescer? Se você conseguiu crescer, já é um grande avanço. Porque eu não tenho pretensão de modificar um povo, uma sociedade. Porque eu sei que eu não tenho padrão moral ainda para isso. Mas eu posso me mudar. Eu posso crescer. Eu posso melhorar. A era nova é agora. É a era mais nova. Principalmente nesse momento especial que estamos vivendo. O mundo está doente. O mundo clama por saúde, o mundo clama por piedade. O que é que nós podemos fazer para contribuir? Se não temos o remédio salutar para curar a matéria, podemos dar o remédio de consolo espiritual, fazendo as preces, orando para aqueles que precisam, emitindo pensamentos positivos, energéticos, para que possa reformar a cada um, para que ele possa entender as suas necessidades, que ele precisa melhorar, ele precisa crescer. Deus não enviaria ou não permitiria que esse mal acontecesse na Terra se não tivesse uma finalidade especial. Pode acreditar que tem. Pode acreditar que a vacina virá. Mas enquanto não chegar essa vacina, nós teremos que fazer a nossa parte. Cuidar da nossa parte material. Mas em hipótese alguma esquecer da nossa parte espiritual. A nossa parte espiritual condiz também com a nossa parte moral. Dar as mãos a quem precisa. Consolo para quem tenha o seu clamor. Dedicar o nosso carinho para aqueles que são carentes, ceder o nosso ombro para aqueles que choram, abençoar aqueles que têm dificuldade de aceitação e de entendimento. Cabe a você, cabe a mim, cabe a todos nós colaborarmos com Jesus. Porque Jesus nos disse: toda vez que fizer a um pequenino, a um necessitado, és a mim que estás fazendo. E eu acredito nisso. Que toda vez que nós fazemos algo em benefício de alguém, indiretamente estamos fazendo para Jesus. E automaticamente fazendo para nós também. Porque cada um é dado segundo as suas obras, segundo os seus merecimentos. Amigos, irmãos, lembre-se, a Terra já teve vários momentos ela se movimentou. Deus está sempre trazendo um ponto ou outro, uma dificuldade ou outra, para dar um choque na humanidade, para que eles entendam, abram os olhos, observem que a vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que valores materiais. A vida é muito mais do que diversões. A vida é muito mais do que as alegrias fúteis. A vida é muito mais do que isso. A vida é, acima de tudo, é um amor maior que Deus nos concedeu como dádiva. A vida. Então nós temos que valorizá-la.
Valorizar a minha vida é auxiliar e ajudar aqueles que têm dificuldades, porque juntos seremos mais fortes. Então, eu trago aqui esse pequeno momento para nós entendermos, está na hora de nós acordarmos. Depois dessa pandemia, eu garanto para vocês, não seremos mais os mesmos. Mudaremos muitos conceitos que nós temos. Faremos como Paulo falou, mataremos o homem velho e deixaremos nascer um novo homem em nós. Nós vamos renovar as nossas atitudes. Nós vamos mudar conceitos, né? Nós vamos mudar atitudes. Nós vamos mudar pensamentos. Nós vamos mudar sentimentos, gente. Nós vamos sentir diferente. Vamos começar a ver as pessoas com outros olhares. Vamos olhar todo mundo como filhos de Deus, irmãos nossos, nessa jornada terrena, a caminho da nossa evolução e a evolução de todos. Esse é um pouquinho que eu tinha para falar. Obviamente que é uma história rica de informações históricas, culturais, mas o que nós mais queremos salientar aqui é que a era de Jesus é uma era nova para a humanidade, porque aquela época ela curou pessoas, ela educou pessoas, ela orientou pessoas, ela modificou pessoas e continua curando hoje, educando hoje, modificando hoje. Então Jesus foi, Jesus é e Jesus será eternamente o nosso guia, o nosso mestre, o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa verdadeira vida. Jesus é atual. Então a sua era é atual. Vamos fazer merecedor dela? Colaborar com Jesus? Ajudar nesse planeta aqui? Se cada um de nós fazermos um pouquinho, obviamente, juntando um pouco de cada um, transformaremos numa força maior. Eu posso ajudar o meu vizinho enquanto você ajuda o teu. E assim nos encontraremos na convergência do caminho de Jesus. Essa é a ideia. Espero ter trazido um pouquinho de reflexão sobre isso. Que a nova era é agora. A nova era de fazer é agora. Não temos mais tempo. Deus precisa de nós. E Deus precisa urgente de nós. Saiamos dos nossos tronos, levantamos firmes, caminhamos com braços erguidos, caminhemos com nossas pernas fortes, ajudaremos a carregar essa sociedade que precisa tanto do calor humano, do sentimento e do amor ao próximo. Obrigado, gente, por me ouvir, pelo seu tempo dedicado. E faremos aqui um breve encerramento, mas assim que encerrarmos, vou pedir a todos que nesse momento, aqueles que estão assistindo agora, nesse instante, possa elevar os seus pensamentos, se concentrarem no Lar Espírita Luz e Amor, que nós teremos lá uma equipe, virtualmente também falando, tá? É uma equipe feita através de reunião virtual, com pensamentos, vibrações de saúde, de equilíbrio, de harmonia para todos, viu? Se você se concentrar e voltar seu pensamento para ele, com certeza você vai receber um pouquinho dessas energias que eles vão se disponibilizar. Então vamos pedindo a Deus, nosso Pai, mais oportunidade de servir. Agradecer a Jesus por esse momento especial, aos nossos mentores, que nós possamos junto crescermos mais uma vez, que possamos nesse instante voltarmos nosso pensamento para Jesus de novo, pedir a Ele e a Maria que cuide de nós, cuida de cada membro de nossa família, cuide de cada membro da sociedade de qual nós estamos inseridos. Cuide com amor e abençoe o nosso propósito.
de amar e de servir. Tenha, Senhor Jesus, misericórdia daqueles que sofrem e força para aqueles que querem continuar caminhando. E nos dê a luz e a serenidade para poder levarmos o nosso melhor em benefício de todos aqueles corações que por nós solicita. Seja feita a tua vontade, agora e sempre. Graças a Deus.